Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. O PT perdeu a cor vermelha ou o bolsonarismo avermelhou? Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Tudo bem, começamos aí num tom de brincadeira, mas vocês vão entender, porque essa avaliação é em cima de uma notícia que tem muito a ver com as mudanças políticas que ocorrem no país. Mas não podemos deixar de registrar, né, Rodolfo Lago, que nesta manhã de quinta-feira, uma grande operação da Polícia Federal mirando o ex-presidente Jair Bolsonaro e importantes integrantes do seu governo está em curso. Nós não vamos trazer essa notícia agora, até porque o fato ainda está se desenrolando e nós trazemos sempre análises dos fatos. Portanto, temos que acompanhar no decorrer do dia as suas repercussões, mas tenho certeza, amanhã, sexta-feira, traremos uma análise completa deste que é um fato muito importante e que também mexerá com a República Brasileira. Mas vamos falar do que está acontecendo no sudeste do Brasil, Rodolfo. Por quê? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo alguns integrantes do seu governo no Palácio do Planalto, está dando um show de bola. Foi a afirmação que houve ontem. Porque as viagens dele a Minas Gerais, a São Paulo e ao Rio de Janeiro, hoje o presidente está em Belo Horizonte, segundo integrantes do Planalto, do próprio governo do presidente Lula, foi uma forma de inverter todo o processo de ataque político que iniciou essa semana. Lembrando a vocês que o presidente Lula recebeu um duro ataque do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas hoje em Belo Horizonte ele faz um gesto político ao lado de um dos principais governadores de oposição, que é Romeu Zema, de Minas Gerais, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Rodolfo Lago. E aí? Então, eu acho que assim, o jogo da política de fato começou, né? E aí eu acho que agora se marca realmente o início de um segundo tempo. O que tudo isso nessa semana aí parece indicar, e uma coisa que você mesmo, Alexandre, já vinha falando, que era aquela ideia de que, enfim, o ano passado era o ano ali da retomada para levar ao fim da tal grande polarização, quer dizer, era ali para se passar esse momento, se colocar a poeira para baixo e então partir para diante, quer dizer, e isso é que parece que está começando agora, quer dizer, o momento em que realmente o Lula começa a tentar quebrar esse muro, essa grande divisão que existe dentro do país, que existiu até então dentro do país, fazendo esses movimentos. Então, o Lula pega, durante essa semana, ele primeiro se encontra com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, um partido de oposição, um governador de oposição. Depois ele vai ao Rio de Janeiro, se encontra com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. E agora ele então vai a Minas para se encontrar então com outro governador de oposição, o governador Romeu Zema do Novo. O Lula está querendo, na verdade, atrair esses governadores para perto de si. Mas na verdade ele está, oficialmente fazendo um jogo institucional. Ele é presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, precisa conversar, precisa se entender com os chefes dos poderes executivos estaduais. Ou seja, a normalidade voltando ao jogo da política, mas também, por outro lado, fazendo importantes alianças políticas que depois aí vão repercutir no futuro. E aí, só para concluir essa primeira visão, Alexandre, isso é uma boa parte da reação do Arthur Lira, porque o Arthur Lira interpretou, então, que lá no início, quando o Lula manda aquela mensagem pregando diálogo, pregando conversa, o Lula não estava pregando diálogo e conversa com ele, Arthur Lira,
mas com o resto do mundo político. Ou seja, o Lula, na verdade, estava dizendo o seguinte: eu quero diálogo, mas esse diálogo não vai ser conduzido por você, Arthur Lira. E daí a reação do Lira. Você traz aqui um dos bastidores que a gente vai levar para quem está do outro lado, que é justamente na apuração que fizemos ontem, que vai nessa linha. Integrantes do governo Lula dizem exatamente como você acabou de relatar, que está iniciado o diálogo, ou seja, um diálogo do ponto de vista amplo. E de um ponto de vista amplo que, segundo o que eu ouvi, não tem críticas. Ou seja, quem está gritando e batendo no governo vai bater isoladamente. O governo vai tentar construir pontes. Este é o caminho. E tem mais, quando você fala de Cláudio Castro do Rio de Janeiro, uma das frases emblemáticas de Cláudio Castro foi justamente de se olhar para frente, ou seja, esqueça-se o passado, agora temos que construir as pontes do futuro. Lá ontem, inclusive, no Palácio do Planalto, onde eu apurei algumas informações, outra que veio também é que, com relação a este gesto que Lula terá hoje junto de Zema, também enfraquece indiretamente a atitude de Arthur Lira, porque Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, é o presidente do Congresso e vai estar ao lado do presidente Lula. E mais do que isso, a informação é que Lula não pretende interferir no que hoje Pacheco considera sua grande bandeira, que é justamente essa limitação de poderes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a informação é que o problema, se é que tem para ser resolvido, não é com o Senado, é com a Câmara. Deu a entender que Pacheco vai tocar a ideia de limitação do Supremo sem interferências do Palácio do Planalto, Rodolfo Flávio. Portanto, Lula faz gestos e sinais muito claros de aliança com figuras importantes, sejam nos governos do Sudeste, você relatou bem, 3 governadores que foram eleitos com a bandeira do bolsonarismo, sempre foram vistos como governadores de direita e estão agora conversando com o chamado presidente de esquerda. E ao lado dele, em Belo Horizonte, o presidente do Congresso Nacional. Não é pouco. Não é pouco. E aí, acho que na prática, algumas coisas realmente já começaram a acontecer ali dentro do Congresso. Porque, veja só, diante desse clima pesado do Arthur Lira e tal, da coisa lá na Câmara, uma reunião que haveria de líderes da Câmara com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a questão da reoneração dos 17 setores da economia, não aconteceu, foi cancelada. Então aí o que houve? O Haddad foi conversar com os senadores, né? E lá a reunião aconteceu e lá a coisa começou a andar. O Haddad saiu da reunião com a promessa de que até amanhã, até sexta-feira, ele leva uma proposta de projeto ao Senado para resolver a questão da reoneração. Ou seja, se a Câmara não quer conversar, conversa com o Senado e tenta construir as pontes por ali. Então, realmente, esse processo já se iniciou e ele provocou a dura reação do Arthur Lira, porque o Arthur Lira começou a ver isso. Quer dizer, o Lula tem possibilidade de construir canais que não sejam por ele. Quer dizer, o que é que aconteceu? O ano passado, quando o Lula foi eleito, ele já chegou com uma situação pronta. O Congresso estava lá eleito, um Congresso de direita, conservador, ele, um presidente de esquerda, precisava lidar com isso. O Arthur Lira já tinha construído as pontes para se reeleger, não era muito fácil naquele momento o Lula querer reagir a isso. Não reagiu, deixou o primeiro ano acontecer e faz agora essa construção no segundo, quer dizer, começando a tentar mostrar ali dentro do Congresso que não necessariamente toda a relação precisa ser via Lira. Não, pode ter outros caminhos. Rodolfo Flávio, nosso tempo está estouradíssimo, a gente deveria até continuar nesse tema, mas não podemos. O que acontece nós estamos tratando, como você até ontem colocou muito claramente, uma briga de generais ou marechais. Briga de cachorro grande, Rodolfo Flávio. Uma hora um morde, outra hora um cala. De qualquer maneira, daqui a gente encerra, agradecendo a sua audiência no dia de hoje e lembrando, amanhã viremos com as análises relativas ao que está acontecendo hoje no Brasil. A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo. É isso aí, gente. Convite sempre. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.